Graça e paz, como é que vocês estão? Muito bom nos encontrarmos mais uma vez, porque bate uma saudade, né? Quero te pedir aquelas coisas de sempre, deixa o seu like, compartilha esse link agora para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, deixa o seu comentário, ajuda demais a gente. Se você ainda não é inscrito aqui na TV Viva a Promessa, se inscreve agora, é muito rápido, você clica, se inscreve, vai aparecer um sininho, clica no sininho, porque você ativa o sininho, você passa a receber notificações no seu celular a cada nova transmissão aqui da TV Viva a Promessa. E mais uma coisa, seja um amigo da missão, tá bom? O programa nosso Amigos da Missão, você contribui e você ajuda em toda a produção, no conteúdo, todos os programas novos que a gente está preparando, todo o conteúdo da TV Viva a Promessa para alcançar mais e mais pessoas com excelência, com qualidade editorial e artística. Legal? Então seja um amigo da missão e vem ajudar a gente também. Hoje eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: coração endurecido. Prepara a sua Bíblia, fica com a nossa vinheta, na sequência a gente reflete junto. Sempre gostei de viajar, sempre gostei da estrada. Tenho amigos, famílias que querem sair e chegar. Se pudessem, sempre viajariam de avião. Não é o meu caso, nem da minha esposa. Eu gosto do papo, eu gosto das paradas, gosto dos cafés nos postos de gasolina, gosto das fotos. Eu gosto da viagem, gosto de ver as variadas paisagens, os climas, o céu azul, o pôr do sol, até quando o céu está nublado. Tudo isso me atrai, tudo isso é poesia quando a gente está na caminhada. Mas eu sei que viagens nem sempre são apenas lindas, divinas e maravilhosas. Tem muitas viagens que a gente sai do roteiro. Tem viagens que a gente tem que enfrentar alguns BOs que acontecem de forma imprevista. A gente não se preparou para aquilo. Por exemplo, eu estava indo para Maringá certa vez e à noite, numa curva, o meu carro devia estar uns 100, 110 por hora e era uma caminhonete na época. O meu filho, ele era bem garoto, mas era uma caminhonete que tinha 3 lugares na frente, 3 lugares legais, com cinto de segurança, pela documentação do carro, podia ter uma criança de 10 anos ali. E o meu filho está ali. Então, estou eu sentado, meu filho e o meu pai, minha mãe, minha esposa e a minha filhinha estavam atrás. E à noite, quando eu entrei na curva, um cachorro cruzou a pista. Quando o cachorro cruzou a pista, em cima do carro, eu não tive o que fazer. Eu estava virando, o cachorro aparece assim, 2 metros, eu a 110 por hora, a gente só bateu e ouviu o barulho, né? À noite, escuro, eu não vi se o cachorro saiu mancando, se ele morreu, eu não vi. E a gente seguiu viagem. Deixa eu falar para vocês, o meu filho, ele foi me cobrando e ele foi dando bronca em mim até chegar em Maringá. Poxa, pai, por que você passou por cima do cachorro? Pai, você matou um cachorro. E eu tentando explicar para ele, filho, qualquer coisa que eu fizesse naquela velocidade, naquela curva, o carro poderia capotar e quem morreria seríamos nós, filho. Aquilo foi involuntário, não teve o que fazer, filho. Bom, nada o consolou naquela oportunidade. Hoje, que ele é pai de 4 crianças, que ele tem a família dele, tem a esposa dele, ele sabe que se ele tiver que escolher entre um animal a 2 metros do carro dele e a família, ele vai lutar para preservar a família. Lógico, a gente deve lutar para preservar todas as vidas,
mas existem momentos que são involuntários. A vida tem esse tipo de viagem. A nossa vida tem eventos que fogem do nosso controle. A nossa vida tem situações de perigo, de risco e de morte, situações de perdas, situações para as quais nós não fomos treinados, mas de repente a situação se coloca à nossa frente e a gente tem que lidar com ela. São aqueles momentos onde a gente faz perguntas. Será que Deus se importa? Será que Deus está preocupado comigo? Será que Deus se lembra de mim? Poxa vida, olha o que eu estou passando. E o problema é que se a gente ficar nesse estado, se nós não mudarmos o status da nossa reclamação, o resultado é que a gente vai ficar com um coração endurecido. Para que você entenda e veja essa expressão, eu te convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Eu vou ler do versículo 45 até o 52, em nome de Jesus. E o texto diz assim: E imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E viu-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito, e gritaram, porque todos o viram e perturbaram-se. E imediatamente falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. E ficaram maravilhados em si mesmos, além da medida, pois eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. Fecha os olhos. Senhor, obrigado por esse momento, pela tua palavra, obrigado por essa porção do Evangelho, porque o teu Espírito Santo nos alimenta e fala conosco a cada dia, a cada manhã. Guarda-nos todos, nos orienta, em teu nome eu oro. Amém. É muito impressionante esse texto. Essa passagem é uma daquelas passagens que marcam a nossa vida. Faz parte daqueles grandes temas como Davi matando o gigante, Daniel na cova dos leões, o mar vermelho se abrindo. Então, a imagem dos discípulos numa embarcação que está quase virando, lutando contra ondas, à noite, vendaval, e aí Jesus vem em socorro deles andando sobre as águas, sobe nesse barco, o vento se acalma. Essa é uma imagem muito forte, que a gente ouve estas passagens, estas histórias, desde a nossa mais tenra idade, pelo menos aqueles que nasceram num lar cristão. Mas ainda que a sua conversão tenha acontecido na sua vida adulta, esta passagem faz parte daquelas passagens que mexem com a gente, que estão na nossa história. Coração endurecido. O texto, no versículo 52, depois de tudo que aconteceu, nos dá essa informação preciosa. Eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. Por que o coração deles estava endurecido? O coração deles estava endurecido por conta do tempo. Jesus manda eles entrarem num barco. Lembra que eu te falei agora há pouco? Se você ficar naquele círculo vicioso, naquele círculo de reclamação e de lamento, por que comigo? Será que Deus se lembra de mim? Será que Deus não se esqueceu? O nosso coração acaba se endurecendo.
O nosso coração, as nossas emoções começam a ficar frias, duras como pedra, porque a gente dedica a nossa energia, o nosso tempo e toda a nossa capacidade a lamentar e reclamar por conta disso. Eles estavam enfrentando uma situação difícil. Então eu entro num barco, eu vou atravessar o mar da Galileia, e eu estou em alto mar, segundo o texto, e quando eu estou em alto mar, ondas bravias, ventos, você enfrentar ondas bravias e ventos por 10 minutos, ok. 1 hora, a gente gasta todas as nossas forças, as nossas energias, a gente dedica toda a nossa habilidade, os nossos músculos, toda a nossa condição física para tentar controlar essa embarcação. O problema é que Jesus, quando Jesus vai ao encontro deles, já tinha se passado 6 horas. São 6 horas lutando. Para você entender, eu estava com a minha família numa praia e um sobrinho meu, ele emprestou de um amigo dele, também nessa praia, um barquinho que cabia ali umas 6, 8 pessoas, um barquinho pequeno, com um motorzinho. E ele fala: tio, vamos dar uma volta de barco. E nós fomos. Eu não sei nadar, meus filhos eram pequenininhos, minha esposa, então estou eu, minha esposa, meus 2 filhos e ele, 5 pessoas. E aquele barquinho. Um barquinho que você olha assim, eu não estou falando de iate, eu estou falando de um barquinho frágil, velho, indefeso, numa praia. Numa praia onde, sim, tinha jet ski passando, iates, grandes embarcações, e nós estamos no nosso barquinho. E ele indo, ai, que delícia, que gostoso, tal, um dia de sol. De repente, vem vindo um iate e o iate solta a buzina dele. E aí o meu sobrinho, ele fala: tio, fica tranquilo, porque existe um código na navegação que quando 2 embarcações estão se aproximando, uma de frente com a outra, todos têm que sair para a mesma direção. A mesma direção, assim, é para a esquerda, eu não lembro qual é, mas só como exemplo. Então eu estou aqui, eu vou para a esquerda, e ele de frente para mim vai para a esquerda. Portanto, a esquerda dele é para lá, a minha esquerda é para cá. Deu para entender? Se não entendeu, se coloca aí de frente com a esposa, com o marido, e vocês vão entender. Cada um sai para a sua própria esquerda. Vai dar diferente. E aí ele falou isso para mim, eu falei: ok. Só que ou ele foi para a direção errada, ou o piloto do iate lá não sabia dessa lei. Ele virou para desviar e aquele barcão vira para a mesma direção. Pensa num medo e numa tensão. Ele começou a acelerar, mas o barquinho não andava. Só que o barcão vem em alta velocidade. A gente indo, o barcão vindo, eu e minha esposa nos agarramos, não tinha salva-vida, como eu te disse, eu não sei nadar, e a gente indo e eu orando. Eu falei: Senhor, o que vai ser agora? A gente só estava passeando. E aí vem um barco, entendeu? Eu sei que quando a gente passou, aquele vulto enorme, aquela embarcação, aquela máquina passa aqui atrás da gente. Medo. Aí toda a ondulação que aquele barcão provoca na água faz o nosso barquinho ir para cima e para baixo. Muito medo. E passou o problema, aí a gente voltou para a praia, demos muita risada e está tudo certo. Agora tenta imaginar, os discípulos estão numa embarcação à noite, começa ventos, tempestades, ondas sei lá de quantos metros, zero tecnologia naquela embarcação, e eles ficam lutando com essa situação durante 6 horas. E na cabeça deles é: poxa, Jesus nos mandou entrar no barco, Jesus mandou que a gente atravessasse o mar. Poxa, ele já fez tantos milagres, a gente já viu ele operar maravilhas, a gente já viu ele acalmar tempestade em outras situações.
Poxa, por que ele não vem em nosso socorro? Será que não passou no coração e na mente dos discípulos, naquelas 6 horas, esse tipo de pensamento, estes questionamentos? Portanto, o texto termina dizendo de forma honesta, não precisava dessa informação, mas o evangelista coloca essa informação do versículo. Eles estavam com o coração endurecido. Eles já tinham visto multiplicação de pães. Eles sabem que o Cristo que eles seguem é o Messias. Eles têm convicção disso. Eles estão vendo o Messias operar milagres, dar vista aos cegos. Eles estão vendo os maiores discursos que um ser humano já pôde ouvir de um pregador. Eles não têm dúvidas quanto ao homem que eles estão seguindo, que eles deixaram tudo para segui-lo, mas eles estão com o coração deles endurecido. E o texto ainda vai dizer que Jesus os despede e vai ao monte orar. Então ele vai orar, a prioridade dele é orar, e ele vai orar por todos, por ele mesmo, vai interceder. E o texto diz que de longe ele está vendo a situação dos seus seguidores, dos seus discípulos, e aí ele vai ao encontro deles. Quando ele chega, o texto nos informa que eles acharam que era um fantasma, um espírito. E aí Jesus sobe ao barco, não temas, tudo se acalma e eles ficam admirados daquilo, mas o coração deles permanecia endurecidos. 2 lições importantíssimas para a gente. O fato de crermos em Jesus e de estarmos com Jesus não impede a possibilidade do nosso coração endurecer. O nosso coração, na caminhada da fé, pode ficar endurecido. E a gente precisa ter essa compreensão, porque nós vamos tanto conviver com pessoas de fé na nossa comunidade que estão com os seus corações endurecidos, como vão existir momentos que o coração endurecido será o nosso. E quando for o nosso, nós vamos precisar do amor, da paciência, da bondade, da tolerância, da misericórdia dos nossos irmãos de fé, a fim de que eles nos ajudem a nós nos erguermos da dureza do nosso coração. Portanto, quando nós apontamos o dedo para outras pessoas, que gente de coração duro, ok, mas calma, maneira na forma como você julga e como você fala, porque amanhã o coração endurecido poderá ser o seu. Pensa nesses homens, os milagres que eles viram, as coisas que eles viram, mas apesar de tudo, o coração deles tinha sido endurecido, tinha mágoa, tinha uma tristeza. Poxa, a gente passou por tudo isso. Segunda lição, o coração endurecido meu, o seu coração endurecido, o nosso coração endurecido, ainda que todo o grupo, toda a comunidade tenha o coração endurecido, corações endurecidos, eles não impedem a realização da vontade soberana de Deus. Como é que eu afirmo isso? No versículo que está na sequência, que é o versículo 53. Olha o que diz o versículo 53. E eles, passando para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré e atracaram na praia. Lá no começo, Jesus falou: entrem no barco e vão para outra margem. Teve ondas, teve medo, teve coração endurecido, teve a demora para que Jesus chegasse para socorrer, teve tudo isso. Nada disso foi capaz de impedir que a ordem dada por Jesus se realizasse lá na frente. E Jesus não amou menos estes homens porque o coração endureceu.
Porque Jesus conhece a natureza humana, Jesus conhece as nossas limitações, Jesus sabe dos nossos dramas, das nossas dores, das nossas angústias. Jesus sabe quando nós choramos, quando nós nos frustramos, quando nós nos decepcionamos. Jesus sabe quando a gente chega num ponto, desisto, não dá mais, não vou orar mais, porque isso não é para mim, essa missão não é minha, esse chamado não é meu, esse ministério está dando tudo errado. E aí Jesus simplesmente entra no barco, acalma a tempestade e faz com que a gente chegue no alvo. É sempre Ele, é tudo por Ele, é para a glória dEle, é Ele quem manda, é Ele quem determina, é Ele que cuida da nossa história e da nossa vida. Portanto, se você está com um coração endurecido, não pare, não desista, não desanime, não deixe para lá, não se vingue. Não busque o ódio, não cultive o ódio, não trate mal as pessoas, não faça isso. Se o seu coração está endurecido, creia, continue crendo, continue esperando, porque Deus fará com que toda a vontade dele se realize na sua história, na sua família e na sua vida. Nunca foi mérito nosso, nunca foi para glória nossa. Sempre será para a glória de Deus. Corações endurecidos são passageiros. Corações endurecidos também chegam do outro lado. Corações endurecidos também são transformados. Corações endurecidos também chegam na outra margem para viver novos tempos de alegria e de louvor na presença do Cordeiro. Que Deus abençoe você e sua casa. Que a graça de Deus inunde o coração de vocês e que vocês possam seguir viagem para a glória de Deus Pai. Amém? Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus.
Aleluia! Muito bom estarmos juntos, muito bom passarmos um tempo como esse. E que o doce Espírito Santo de Deus traga alívio, cura e paz para o seu coração. Ora comigo. Senhor, obrigado por esse tempo, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Continua conosco, Pai. Abençoa teus filhos, abençoa a tua igreja, abençoe a cada um de nós. Perdoa-nos aonde temos caído e errado. E, Pai, em nome de Jesus, trata do nosso coração. Se algum tipo de sentimento ruim que provoca dureza nos nossos corações, se algum tipo de sentimento assim tem roubado a paz da nossa alma e do nosso coração, em nome de Jesus eu repreendo nesse momento e peço que o Teu Espírito Santo traga tempos de paz e refrigério para cada um de nós. Continua conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe, abração e até semana que vem.